Cheque Mais Notícias. 7h03. A gente começa falando sobre a decisão da vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, que rejeitou, ouvinte, o pedido feito pelo MBL, o Movimento Brasil Livre, para que o Tribunal Eleitoral declarasse a inelegibilidade do ex-presidente Lula. Então, a ministra Rosa Weber argumentou que o ex-presidente Lula ainda não é oficialmente candidato. Nessa decisão, ela afirma que o direito tem seu tempo, tem seus institutos, ritos e formas. Também justifica essa decisão dizendo que ainda sequer escolhido em convenção partidária foi o ex-presidente e tem nem o registro dessa tentativa de candidatura à presidência. O MBL pedia que o Tribunal Eleitoral impedisse desde já o registro da candidatura do ex-presidente Lula. O tribunal estabelece que, depois da convenção partidária, que ainda nem aconteceu, o partido tem até o dia 15 de agosto para requerer junto à Justiça Eleitoral o registro do candidato que foi escolhido na convenção. No pedido, o movimento MBL destacava que o ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e que desde a publicação do acórdão da decisão do TRF4 em segunda instância confirmando essa condenação, não existiriam dúvidas de que Lula está inelegível com base na lei da ficha limpa. O que acontece é que nas redes sociais, depois dessa decisão da ministra, tem muita gente discordando e criticando a ministra Rosa Weber. Vamos ouvir o que o Denis acha disso tudo. Olha, muita gente interpretou negativamente a decisão da ministra Rosa Weber, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Mas ela está certa. O pedido do Movimento Brasil Livre, ele é extemporâneo, ele é fora do prazo. Enquanto não houver o registro de uma eventual candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, não pode a Justiça tomar uma decisão de indeferimento do registro de uma candidatura se nem registrado o candidato está. A lei da ficha limpa, ela funciona exatamente assim. Ela visa impedir a elegibilidade daqueles que afrontam a moralidade ou a probidade porque tem a ficha suja. São aquelas pessoas que eu costumo chamar de mais sujas do que pau de galinheiro, que é quem tem condenação criminal ou por improbidade administrativa, por compra de votos, enfim. Mas a justiça só pode declarar alguém inelegível se efetivamente alguém tentar disputar a eleição. Não é porque Luiz Inácio Lula da Silva, de dentro da cadeia, e mais o seu séquito de irresponsáveis do lado de fora, ficam lançando a candidatura de Lula, que a justiça vai se comportar como se candidato fosse, ou como se pré-candidato fosse. Não é assim que funciona. Então a decisão da ministra Rosa Weber tecnicamente é correta. Eu acompanhei nas redes sociais um monte de gente reclamando, dizendo, olha aí, a ministra está a serviço do Lula. Não é verdade. O indeferimento da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva se dará a partir do momento do registro junto à Justiça Eleitoral. Nós já estamos com os prazos muito próximos de acontecer. Esta semana, a Rafaela entrevistou o professor de Direito Eleitoral Horácio Montesquieu, que nos explicou isso muito direitinho. Então é o seguinte, o registro da candidatura se dá até o dia 5 de agosto. Se, e muito possivelmente o PT vai fazer isso, porque é irresponsável e não está nem aí para a democracia brasileira, Lula será registrado lá no comecinho do mês que vem. Aí sim, a Justiça Eleitoral entrará em campo para indeferir a candidatura de Lula, porque ele é sujo, porque ele afronta a lei da ficha limpa. Então, o pessoal que está descendo a borduna na ministra Rosa Weber está fazendo errado. Não está certo, não. A ministra, mais uma vez, acertou. E é bom que se faça justiça também, né? A ministra Rosa Weber deu aquele voto definitivo para que o início do cumprimento da pena possa se dar com a decisão de segunda instância. Se Lula está preso, muito se deve ao voto da ministra Carmen Lúcia. Deixa a mulher em paz, rapaziada. Ela atuou certinho. Rafa. Pois é, o prazo vai até o dia 15 de agosto para registrar a candidatura.
E aí depois é que ela deve ser indeferida, como bem explicou, né? A gente conversou com o professor Horácio Montesca essa semana, o Deninha bem lembrou, e ele deixou claro, primeiro faz o registro, depois vem a negativa, e como ele esclareceu aos ouvintes, é muito mínima a chance, quase zero, do ex-presidente conseguir ter deferido aí essa candidatura para a presidência da República. Tem esse período aí, né, de avaliação da candidatura para ver se realmente aquilo pode acontecer ou não. E aí também ele explicou a questão da estratégia, né? De que o partido pode fazer, usar esse lançamento da candidatura do Lula, do ex-presidente Lula, e daí depois, lá na frente, quando for cancelado, aí substitui então o candidato, né? E daí dá esse golpe nas pessoas que estão desatentas, né? Então vai achar que a pessoa vai votar achando que tá votando no Lula e tá votando já em outra pessoa, então... Que até falou da história da foto, né? Que a foto da urna eletrônica acaba que muitas vezes por uma burocracia não dá tempo de trocar de um candidato para outro, se demora muito para indeferir, de repente, uma candidatura. Falou também que os partidos políticos acabam usando muitas vezes como estratégia para emplacar o candidato ou para tentar trazer um discurso de coitadismo. Muitas vezes é isso que ele falou que acontece em relação a se aproveita dessa brecha para tentar vender uma narrativa ali para o eleitor, né? Bom, a gente ainda falando de eleições, vale dizer o seguinte, que o cenário começa a se definir, começa a se desenhar e aí começa também, a partir de amanhã, a temporada das convenções eleitorais. São os eventos, ouvinte, em que os partidos vão lá, são obrigados, então, a fazer a escolha oficial dos nomes que vão disputar as eleições e aí seguem essas escolhas até o dia 5 de agosto. Faltando pouco mais de 3 meses para as eleições, olha só, 3 meses. Ainda muitas indefinições no cenário político e essas incertezas já estão se refletindo nas pesquisas. O eleitor, por enquanto, a maioria não definiu em quem vai votar. Claro, não tem candidato todos definidos ainda. Como é que você vai fazer uma escolha, né? Pela metade, pelo menos para boa parte da população. Primeiro você conhece o cenário, depois você faz a sua escolha. De acordo com a pesquisa eleitoral, que foi feita pelo Ibope, a soma dos entrevistados que disseram não ter candidatos no país e que votariam em branco é superior a 40%, quase metade aí. Bom, para o especialista em ciência política, o Sérgio Praça, ainda é impossível saber quem são os reais candidatos, porque o jogo político é muito diferente do que aconteceu em outras eleições. A incerteza eleitoral desse ano é muito alta e isso incentiva os partidos a lançarem suas próprias candidaturas. Ao contrário das últimas 5, 6 eleições presidenciais, o cenário hoje é muito, muito incerto, né? É impossível dizer hoje quem irá para o segundo turno. Pois é, ainda está se desenhando aí o cenário e ele aponta, ouvinte, outra diferença dessas eleições, que são os possíveis lançamentos de candidaturas próprias. Segundo o especialista, um candidato que hoje se encontra longe da preferência do eleitor pode sim ganhar visibilidade a partir do momento que comece a campanha eleitoral no dia 16 de agosto. Mesmo o Henrique Meirelles, do MDB, ele tem 1% agora nas pesquisas, mas vai ter bastante tempo no horário eleitoral. Quem sabe ele não vai para 10%, 15%? Não acho impossível, não. Pois é, as convenções partidárias, então, nacionais, começam amanhã, com o PDT de Ciro Gomes. Aqui no estado, para sábado, já estão agendadas convenções do MDB, do PSD, que vai coligar com o PSC, ainda convenções do Partido Verde, do PROS, do Patriota. Desses partidos, o único que já anunciou um real pré-candidato ao governo é o PSD de Ratinho Júnior, que não vai divulgar o nome de vice na convenção, mas apenas os nomes dos candidatos a deputado estadual e também os candidatos a deputado federal. No domingo, dia 22, vai ser a vez da convenção do PT, que anunciou o doutor Rosinha para o governo do estado. Sobre as eleições é muito curioso, né? Porque a gente tem aí o cenário que vai se formando e à medida que o tempo vai passando, os prazos vão chegando, você vai tendo um desenho mais claro do que acontece. Mas eu lembro de ter visto uma notícia muito curiosa em um jornal, se eu não me engano, foi o Correio Brasiliense ainda, tá? Que tem essa informação. E aí ele fez uma reportagem ouvindo vários especialistas para dizer o seguinte, que a previsão dos especialistas é de que as eleições de 2018 são as mais imprevisíveis da história. Foram ouvir especialistas para dizer que não dá para prever nada do que pode acontecer. Não, e realmente o cenário é muito incerto, né? Porque a gente pensa, vai começar logo o horário eleitoral, que tá todo mundo disputando a tapa a cada minuto. Pensa, por exemplo, pro Jair Bolsonaro, qualquer segundo a mais para ele é preciosíssimo, né? Ele vai ter metade do tempo que o Enéas tinha
né, no ar. Então, qualquer minuto é precioso. Então, não fecharam nem as coligações direito. Tá todo mundo ainda perdido. A gente espera que o cenário comece a definir logo para poder começar a formar uma opinião mais certa, né? Tem gente fazendo pesquisa com o nome do Lula. Pois é. Então, né, a situação realmente tá complicada. Não tem o que dizer. Vai chamar especialista agora para falar o quê? Falar que não Quem sei. que não sabe? Não sei. Mas a chamada era muito boa. Porque, especialistas preveem uma eleição imprevisível. Era uma coisa nessa linha, mais ou menos. E é isso, claro que cada segundo vai contar ali, vai ser uma disputa. A gente já comentou sobre isso aqui. Com cotovelada na costela, né? Isso que se espera para essa eleição. Vai ser uma eleição de tapa na cara. Vai ser eleição difícil. Não vai ser bonita a coisa. E mas a gente fica aqui do outro lado assistindo, né? Exatamente. O bom da gente ter um cenário definido quanto antes é porque você tem tempo para poder se informar direito a respeito do candidato, né? Para você tentar fazer uma renovação do Congresso, por exemplo, não passar os próximos 4 anos reclamando, né? Que não faz nada, que os políticos, enfim, são sempre acusados em desvio, sempre aparece um escândalo e tudo mais. Então essa é a hora da gente se informar, tentar fazer a melhor escolha ali dentro do possível, né, Tê? Olha, ainda tem para registrar aqui o noticiário político e jurídico, novidades ligadas à Operação Lava Jato. Operação Lava Jato, parece que todo dia, se você quiser, todo dia vai ter coisa para falar da operação. É ad eterno aqui a história da Lava Jato. E tomara que dure mais tempo ainda, né? E que vá mais longe, com certeza, com boas notícias. A que a gente traz é uma condenação para a mulher do ex-deputado Eduardo Cunha. A jornalista Cláudia Cruz foi condenada, portanto, pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 2 anos e 6 meses. Ela foi acusada por lavagem de dinheiro, porque, segundo a justiça e a acusação, mantinha depósitos não declarados no exterior. A Cláudia Cruz tinha sido absolvida pelo Sérgio Moro. Ele tinha entendido que os valores seriam de contas controladas pelo marido dela, o ex-deputado Eduardo Cunha. E aí, segundo a denúncia que foi feita pelos procuradores da Operação Lava Jato, pelo Ministério Público, o dinheiro que estaria lá numa conta secreta na Suíça garantia a Cláudia Cruz uma vida de ostentação e luxo, com restaurantes, com bolsas, tudo aquilo que o Ministério Público já denunciou. Bom, o rastreamento do cartão de crédito dela revelou lá compras de roupas de grife, sapatos, despesas em restaurantes caros em Paris, em Roma, em Lisboa. E aí, com essa decisão, portanto, está condenada a 2 anos e 6 meses. Mas ainda pode recorrer? Sim, ainda tem o direito de recorrer em liberdade. Nessa mesma ação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região fixou lá uma pena de 8 anos para o ex-diretor da área internacional da Petrobras, o Jorge Zelada, e 16 anos para João Augusto Henriques, apontado como operador do PMDB. Aqui, né, tem uma rotina bem parecida com a nossa, né, de gastos. Com o brasileiro médio, né, tá igual. Deve ter igual os nossos ouvintes também, a situação. Bom, ainda sobre o Eduardo Cunha, vale registrar aqui mais uma informação, viu? A presidente do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, negou de novo, tá? Negou mais uma vez um pedido de habeas corpus do ex-deputado Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha está preso desde outubro pelas investigações da Lava Jato, também pelas investigações da Sepsis, e aí a ministra entendeu que não há nenhuma ilegalidade em manter Eduardo Cunha preso e que a gravidade das acusações contra ele justificam, sim, a prisão do ex-deputado. No pedido, a defesa de Eduardo Cunha alegou que não existem motivos para mantê-lo preso, estava tentando tirar o cliente aí da cadeia, depois do fim da ação penal, que ele foi condenado a 24 anos e 10 meses de prisão em regime fechado pelo crime de corrupção. A prisão do ex-presidente da Câmara, do ex-deputado, foi decretada no âmbito da Operação Sepsis, não na Lava Jato, tá? A Sepsis é aquela que apura fraudes na Caixa Econômica. Tem fraude aí, pelo visto, acusação para todo lado. Está preso desde outubro de 2016, aqui na região de Curitiba, no Complexo Médico Penal em Pinhais, e a prisão foi decretada pelo juiz federal Sérgio Moro nesse processo que é relacionado à Operação Lava Jato. É um braço da Operação Lava Jato. O ex-deputado foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo envolvendo fraudes em financiamentos que foram concedidos pelo Fundo de Investimento do FGTS. Portanto, vai permanecer na cadeia aí o ex-deputado Eduardo Cunha.
Ribas, vamos registrar um pouquinho as participações dos ouvintes? Vamos lá, aqui no Facebook tem bastante gente participando na nossa live, no WhatsApp também, você participa aí 985045092, coloca o 41 na frente para quem tá em Ponta Grossa e Cascavel, e no nosso Facebook é o facebook.com/RicMaisPR e também o facebook.com/JovemPan. O Wells Coles, que tá aqui com a gente, falando: bom dia, ninguém vai impedir Lula de ser candidato, seria a ruptura total da democracia. Bom, ruptura da democracia seria se ele saísse, né, burlando as leis aí da ficha limpa. Concordo que a ministra esteja certa. Duro é aguentar esse estelionato eleitoral do PT quando afirma que Lula é pré-candidato, diz aqui o João Paulo. O Edson mandou aqui um toma, Denian. Alisson vai para o Liverpool, goleiro mais caro da história do futebol. Mão de pau, né? Mas vai pra lá. Também diz aqui a Cecília da Luz de Jesus e Santa Felicidade. Bom dia, pessoal do Rick Mais Notícias. Também tem a Larissa falando: pessoal, bom dia, hoje é meu aniversário. Opa, parabéns. Parabéns. Tudo de melhor, né? Tem muita gente participando também aqui pelo WhatsApp. Tem ouvinte perguntando: por que o Eduardo Cunha fica preso e o José Dirceu não? E portanto, né, são processos diferentes, entendimentos da justiça brasileira. Até para usar aquela frase: há mais mistérios entre a van filosofia, né? E trocando aí pela justiça brasileira. Um entendimento para uma coisa, um entendimento para outra, são processos distintos. Tem muitos ouvintes aqui também mandando bom dia. Agora eu quero só fazer um registro, parabéns para o ouvinte. Eu gosto do Alisson, o Denian não gosta. Eu tenho um conhecimento futebolístico profundo, tá? Quero deixar bem claro pra passar aqui. As mulheres gostam do Alisson. Mas eu simpatizo com a seleção, de uma maneira. Enfim, quando precisou não tava, né? Então, não fez uma defesa. O pessoal de Floripa tá na área também aqui, a Jane Elizabeth no nosso Facebook. Imagina Floripa agora. Nossa. Imagina Floripa agora, que beleza. Deve estar padrão Itália. Deve estar padrão Itália. Jeito, né? Escuta, tem muita gente perguntando também do Denian. Quando o Denian volta... Gente, a partir de segunda-feira o Denian já vai estar aqui no estúdio, já vai estar de volta da Itália. Ele ainda vai participar aqui do programa, do jornal, ao longo da manhã de hoje. Mas para responder as perguntas dos ouvintes que sempre estão: quando é que ele vai estar no estúdio? Então, a partir de segunda-feira, situação normalizada aqui no estúdio da Jovem Pan. Tem muita gente mandando aqui, o seguinte: isso aqui é uma discussão muito profunda, tá? Dizendo que eu falei que o aeroporto Afonso Pena fica em Curitiba. Eu falei região de Curitiba. Pode voltar aí, volta na live aí, vai ver que eu falei região de Curitiba. Aí o pessoal... mas sabe que tem uma discussão disso mesmo? Em relação ao aeroporto, em relação ao autódromo também, porque não é autódromo de Curitiba. Ele é em Pinhais, o autódromo. E o aeroporto é de São José dos Pinhais. Não é de Curitiba. A gente sempre... Tem aqui, o Eugênio, do bairro Ouro Fino, de São José dos Pinhais, exigindo que eu faça uma retratação aqui para falar que o aeroporto é em São José dos Pinhais. O Léo Matsumura tá aqui no nosso Facebook dizendo o seguinte: enquanto os políticos tradicionais ainda estão construindo apoio em troca de cargos e comissões, só tem uma equipe administrativa devidamente definida tecnicamente. Esse é Jair Messias Bolsonaro. Rick Mais Notícias. 7h25, estamos de volta com o Rick Mais Notícias. E o assunto agora envolve aí uma ação que tem com o nome do senador Roberto Requião. É o seguinte: o PSDB aqui do Paraná, ouvinte, moveu uma ação na Justiça Eleitoral em que acusa o senador Roberto Requião de pagar uma multa eleitoral pendente das eleições de 2014 com dinheiro do fundo partidário. Segundo a ação, a chapa de Requião, que disputava o governo em 2014, foi lá receber uma multa de R$124 mil. Essa multa dada pela Justiça Eleitoral, e o motivo foi uma edição de uma fala do senador Álvaro Dias no programa eleitoral, na propaganda eleitoral. Então, de acordo com os advogados do PSDB, o MDB quitou integralmente essa multa aí de R$124 mil, mas usou o fundo partidário para fazer o pagamento, que é considerado ilegal, já que a lei eleitoral não permite que se faça uso desse recurso público. Nós procuramos a assessoria de imprensa do senador Roberto Requião, mas não obtivemos resposta em posicionamento a respeito dessa ação. É assunto para o comentário do Denian Couto. Ora, o senador Roberto Requião usar fundo partidário para pagar a multa que ele mesmo deveria arcar.
nem me surpreende. O senador Roberto Requião mistura o público e o privado desde que nós conhecemos a sua conduta como homem público. É bom a gente lembrar que Roberto Requião, na última eleição do filho, empregou quase todo o dinheiro do fundo partidário para eleger o seu. Requião, quando foi governador, empregou parentes como nunca antes na história desse estado. Roberto Requião deu, por exemplo, o comando do Porto de Paranaguá, uma das joias da coroa, a um irmão que é psicólogo e absolutamente nada entende de carga. O que aconteceu? A Operação Dallas descobriu esquemas de corrupção que foram comandados debaixo da asa do vovó Naná, o Eduardo Requião, irmão do hoje senador. O outro irmão do Roberto, o Maurício Requião, foi secretário de Educação do Estado do Paraná e foi na gestão dele aquele escândalo da compra das TVs cor de laranja. Você está lembrado aí do outro lado do rádio? Então, usar dinheiro público para pagar multas que ele deveria arcar do próprio bolso, nem me surpreende. Os males do senador Roberto Requião ao nosso dinheiro, eles vão muito além do que essa informação agora é tornada pública. E é bom a gente lembrar também que o senador Roberto Requião é investigado pela Operação Carne Fraca. Quando cair o sigilo da colaboração premiada do Daniel Gonçalves Filho, não vai resistir ninguém do PMDB do Paraná. Tem até picanha entregue em casa. Né não? Daqui a pouco eu volto. Daí, portanto, a opinião do Daniel Couto, e tem mais notícias para você, viu, ouvinte? Tem mais informação relevante a respeito da situação política, do judiciário e ainda decisão envolvendo condenação e absolvição de ex-político. O que aconteceu? O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá de Porto Alegre, absolveu o ex-deputado federal do PT, o André Vargas, da segunda condenação que ele recebeu, canetada lá pelo juiz Sérgio Moro. O irmão do ex-deputado André Vargas, o Leão Vargas, também foi absolvido. Os dois eram acusados de lavagem de dinheiro em relação à compra de uma casa em Londrina. Segundo o desembargador federal Leandro Paulsen, a defesa conseguiu provar que a casa foi comprada em 2011 e os valores pagos em propina ao ex-deputado vieram depois, teriam sido feitos entre 2013 e 2015. Essa história é o seguinte, tinha uma casa lá, num condomínio de luxo que a Polícia Federal encontrou, do André Vargas, e aí, segundo a acusação, os valores não bateriam. Ele tinha uma casa que valeria, vou colocar aqui, chutar números, sabe, que eu não me lembro exatamente da acusação, mas era assim, a casa valeria 1 milhão e estaria declarada em 250 mil. E aí isso teria levado uma desconfiança, portanto o Ministério Público acabou apresentando a defesa, né, que poderia ter sido usada para lavagem de dinheiro, mas o entendimento agora é de que não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele comprou a casa primeiro, 2, 3 anos depois é que teria recebido propina, segundo a informação aqui passada pela Justiça. Então, além desse processo, que ele foi absolvido, o ex-deputado foi condenado a 14 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, aí sim, no entendimento da Justiça, por ter recebido mais de R$1 milhão de um esquema de repasse de dinheiro realizada por uma agência de publicidade que era responsável pelos contratos do Ministério da Saúde e da Caixa Econômica, né? Aquele pagamento por fora do valor do contrato, teria recebido aí de forma irregular e criminosa, né, R$1 milhão. André Vargas está preso há 3 anos no Complexo Médico Penal, aqui em Pinhais, na região metropolitana, no mesmo lugar do Eduardo Cunha, que a gente falou agora há pouco. Estão juntos lá, os dois na penitenciária em Pinhais. Lembrando que ele chegou a ter uma enorme representatividade na Câmara Federal, né? O ex-deputado paranaense era vice-presidente da Câmara dos Deputados em 2014 e aí acabou sendo cassado por quebra de decoro parlamentar depois que surgiu, aí que veio à tona o relacionamento dele com o famoso doleiro da Lava Jato, o Alberto Youssef. Ele foi o primeiro político condenado na Operação Lava Jato. Uma outra informação aqui rapidinho, 2 deputados presidiários. E essa, Tê, é pra gente engolir com farofa, viu? 2 deputados presidiários tem que voltar à noite, né, pra dormir na cadeia, vão fazer parte da comissão de plantão da Câmara durante o recesso parlamentar deste mês. Oficialmente, o recesso começa na quinta-feira. Aí, já que o pessoal vai estar de férias, né, eles não podem viajar, os dois, então tem que ficar por determinação da Justiça. Aí eles ficam ali cobrindo, fazendo o trabalho ali de plantão.
durante o recesso parlamentar. Começa o recesso a partir de quinta-feira. E a última sessão já aconteceu, né? Já foi semana passada. O pessoal já terminou o trabalho, já, apesar de começar só a partir de hoje esse recesso parlamentar oficialmente. Deputados e senadores vão ter folga até o dia 31 de julho. E aí, a cada recesso parlamentar é montada uma comissão representativa. É assim, fica ali de plantão, fica ali de stand-by, né? Fica de sobreaviso para representar os deputados, caso precise, durante esse período aí de recesso / férias. E aí, esse ano, existe uma situação inusitada, justamente que quem é que foi escalado para fazer parte desta comissão? Então, tem lá um deputado que está cumprindo pena em regime semiaberto, Celso Jacob, do MDB do Rio de Janeiro, e o catarinense João Rodrigues, do PSD. No fim do recesso, o trabalho não deve voltar ao normal, já que os parlamentares vão estar aí focados no quê? Na campanha eleitoral. Voltam desse período de recesso, de olho nas eleições, quando deve ter então um esforço concentrado de 2 semanas em agosto, uma em setembro, e a intenção dos parlamentares, pelo menos da maioria, é encerrar ali os principais projetos, discussões ou agenda para ficar livre e fazer campanha eleitoral. Tá bom, Tê? Vamos ter aí, então, 2 deputados presidiários nos representando. É bacana, né? É a seriedade do país, né? É um negócio impressionante. Você... Dá para pegar qualquer um, então vamos pegar o Fernandinho Beiramar e colocar lá no setor de logística também, porque, né? Não faz sentido. Não faz sentido, é um absurdo, gente. O pessoal otimizou, eles não podem viajar, tem que ficar por ali mesmo, né? Vamos pegar os caras da cadeia lá? E os nossos deputados que estão presos, vem aqui, vão estar por aqui mesmo, já ficam aqui representando a gente nesse período de recesso. É um absurdo, né? É o tipo de gente que tá lá, à frente da gente. Olha, beleza. Tem muitos ouvintes aqui, Tê, falando sobre a polêmica do aeroporto. Virou uma polêmica mesmo, virou uma polêmica mesmo. Isso aí, a gente mexeu no vespeiro. Olha lá, hein? O aeroporto em São José dos Pinhais, mas o ouvinte defendeu com categoria. Olha, o Anderson Isso taxista, é verdade. eu vou mandar um abraço, porque ele mandou um áudio aqui dizendo o seguinte, tá? Ele te defendeu na categoria. Ele me defendeu aqui, porque eu falei região de Curitiba, e é mesmo a região metropolitana de Curitiba, onde fica o aeroporto, e ele mandou o seguinte: quando você vai pegar um voo, o raciocínio dele é muito bom, tá? Quando você vai pegar um voo de um outro aeroporto do país, de uma outra região, para onde é que este voo vai? Ele vai para São José dos Pinhais? Ou ele aponta como Curitiba, né? Então ele falou que eu tenho razão sim nesse sentido. Advogado esse ouvinte aí. Pô, eu vou contratar como meu advogado. Muito bom. Mandou um argumento ainda em áudio aqui pra mim. Muito obrigada, viu, Anderson, que é taxista, pela defesa. O Fábio Scraba também mandou pra gente aqui uma mensagem no WhatsApp falando o seguinte: e o Expo Trade é em Pinhais e não em Curitiba. Mandem um abraço pra eles, pois sempre escutam a gente. A Janete, o Valentim e o Valdir. O pessoal que cuida lá do pavilhão lá, que tem vários, é pertinho da minha casa também o Expo Trade. E é verdade, também o pessoal fala Expo Trade de Curitiba, não é em Pinhais. O que é mais perigoso, a onça de Cascavel ou a Glaze Hoffman? Diz aqui o ouvinte Rafael Silveira, de São José dos Pinhais. Olha, depende, né? Porque a onça, se for fazer mal, faz mal pra uma pessoa só, né? Aqui no WhatsApp tem várias participações que vão chegando também sobre essa questão aí do aeroporto. Então, tem ouvinte que diz o seguinte, tem aquela piada, que o aeroporto é de Curitiba, o autódromo é de Curitiba e a penitenciária aí é de Piraquara. É de Piraquara, é verdade. Mandou aqui, ouvinte. Tem aqui o Sérgio Brugnolo falando pra gente o seguinte: bom dia, galera. O duro é escutar essa turma do PT falando em democracia, participando desse foro de São Paulo, em Cuba, apoiando a ditadura do Maduro, etc. Pessoal, muda o discurso, pois a maioria da população não é trouxa, não. Vocês, petezada, estão acabando. Diz aqui o Sérgio Brugnolo. Você pode também participar com a gente no Facebook, facebook.com/jovempan. Aí eu quero registrar também que tem um ouvinte, eu tô procurando aqui, tá? Que ele manda mensagens em defesa do ex-presidente Lula. Então, assim, a gente tem participações bastante democráticas aqui. Ele também manda 1000 mensagens, mas eu não tô achando aqui onde é que tá a participação dele, mas dizendo que é um desejo da população que o ex-presidente seja eleito. Agora, o que as pessoas estão mandando mesmo é essa história do aeroporto. Tem gente dizendo o seguinte:
Mandem para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para o Favreto, o desembargador Favreto, para decidir da onde que é o aeroporto. Não, isso, ele já muda o nome, se oficialmente já coloca lá de Curitiba, ou da maneira que ele entender e tudo mais. Aí tem gente perguntando, de quem é o investimento no aeroporto? É Curitiba ou é São José? Ou é o governo federal? Um abraço aqui do Cláudio Duauer. Tem mais gente mandando recorte aqui. Olha só, o ouvinte foi lá e recortou uma fotografia de uma informação do Wikipédia, dizendo que, a respeito do aeroporto, fala o ouvinte olhar o Wikipédia para se atualizar. Tá lá, o Aeroporto Internacional Afonso Pena é um aeroporto brasileiro localizado em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Tá aqui. O Léo Matsumura tá respondendo aqui no nosso Facebook, falando o seguinte: a onça de Cascavel é inofensiva, já a Gleice Hoffmann provoca muita destruição. Mais uma participação que tá mandando aqui, lê o meu, diz assim o Fabiano. Justiça seja feita. Se Curitiba não existisse, ou se não fosse a capital que é, São José dos Pinhais não teria sequer aeroporto. Tá pegando pesado aqui. E Pinhais nem existiria, já que a região era de Piraquara e só cresceu por fazer divisa terrestre quase imperceptível com Curitiba. Fabiano, agora aquele ouvinte que estava pedindo uma retratação aqui, se ele ainda estiver escutando, acho que ele vai mandar mais uma mensagem. E vou jogar mais lenha na fogueira aqui, Tê. O Carlos mandou assim, o nome do autódromo é Autódromo Internacional de Curitiba, ele escreveu aqui. É isso aí. Daí, tem um pessoal aqui que tá falando sobre assunto polêmico aqui na live também. Manda. O Adir Antunes falou assim: não se esqueçam, urnas eletrônicas são fraude. Tem muita gente, eu acho que uma hora a gente vai ter que trazer alguém pra falar sobre isso, porque a urna, todo dia, alguém na live manda isso, mensagem, a gente podia achar algum especialista, alguma coisa pra poder trazer aqui pra conversar, falar sobre essa urna. Porque envolve também toda essa questão do processo, né, que estão querendo fazer agora. E aí seria legal mesmo a gente trazer alguém aqui pra poder conversar. Os ouvintes pautando aqui o jornal. É verdade. Rick Mais Notícias. 7h42, de volta com o Rick Mais Notícias. É o seguinte, tem uma informação importante para os motoristas que costumam circular na BR-376, ou quem vai viajar, enfim, é uma informação bastante relevante. Tem trânsito complicado na entrada de Ponta Grossa, na BR-376, para quem viaja para o interior do estado. Isso porque, segundo informações apuradas pela nossa produção, aconteceram 2 acidentes na mesma região e um foi praticamente seguido do outro. No primeiro acidente, com 2 caminhões, não houve feridos, não tem registro de feridos. Já o segundo teve 7 caminhões, uma pessoa morreu e 3 ficaram gravemente feridas. A pista na região chegou a ficar interditada durante a madrugada. Esses acidentes aconteceram durante a noite, perto da meia-noite, mas nesse momento está fluindo com lentidão o trânsito por cerca de 3 quilômetros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esses acidentes aconteceram ali perto da região da fábrica da Heineken. Quem costuma passar por ali conhece. E tem muita neblina no local agora pela manhã, então é preciso ter paciência para quem segue a viagem para Ponta Grossa e para o interior do estado. Tá aí uma informação bastante relevante. De repente você está indo para lá, já está bem informado sobre o que está acontecendo. Tê, você abasteceu o seu carro ultimamente? Abasteci foi antes de ontem. E quanto você pagou? Você lembra? Você paguei R$4,17. Faz tempo que eu não abasteço meu carro, viu? Vou ter que abastecer nos próximos dias. E vou ter que... Vou ter que procurar. Tá. É que tem posto que tá 4,9, já achei por 4,9. 4,17, já vi 4,34 por aí. Um ouvinte que tiver uma informação boa de posto, manda aqui. Pra gente poder divulgar aí pras pessoas. Porque eu sou uma motorista que tá cansada de pagar caro em combustível. E tá oscilando bastante, né? Os valores. Tem verdade, tá oscilando bastante, tem que procurar pra poder economizar. E aí muitos motoristas que também estão cansados de pagar caro pela gasolina estão fazendo aí uma troca pelo etanol. Só que, há um detalhe, tem especialistas fazendo um alerta, porque é preciso tomar alguns cuidados para evitar problemas no carro. Tem dados da Agência Nacional do Petróleo, ouvinte, que mostram que no ano passado a venda de gasolina foi 3 vezes maior que a do etanol. Mas nesse ano, essa conta aí está mudando, essa diferença tem alternado. Então o valor do etanol tem compensado nos 5 estados que mais consomem o combustível: São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso e aqui no Paraná também. Com a dificuldade das empresas em vender o produto em maio, mês
da greve dos caminhoneiros, da paralisação dos caminhoneiros, aí a produção acumulou e o preço recebido pelas usinas caiu em quase 14%. Na última semana, o valor do etanol bateu R$ 1,46 o litro nas refinarias. Mas antes de você aí ficar animado com a queda nos preços, o motorista tem que tomar alguns cuidados com o carro. A gente entrevistou o especialista Beno Hoffman, ele é especialista em mecânica de veículos. Escute aí o que ele disse. Primeiramente, ao chegar ao posto, tentar deixar o mínimo de combustível residual no tanque. Ou seja, se eu tiver na gasolina, vou deixar próximo de 5 litros. Eu tenho que andar normalmente de 10 a 15 quilômetros com o carro, para que o computador consiga entender, ler todos os sistemas. Pois é, e daí tem um outro alerta aqui do especialista em mecânica, que é o seguinte: mesmo que o seu carro seja flex, tem que tomar cuidado. Porque ele diz que até o carro flex pode apresentar sim problemas com a troca de combustível. O carro está andando 100% na gasolina, está tudo certinho. Botou álcool, começam os problemas de falha, não, consumo elevado. Tá aí. Tem que tomar cuidado. Essa do flex eu não sabia não, que a gente tinha que fazer tomar esse cuidado para fazer a troca de combustível. Tem muita gente que fala dessa alternativa de abastecimento e também do tal do gás, né? O gás natural, veicular, como uma alternativa para economizar a gasolina. Agora o fato tá caro o combustível, né, Tê? Olha, eu viajei, tava no auge da paralisação dos caminhoneiros, e aí tinha elevado, porque tava aquele Deus dará, né? Tinha gente pagando R$10 o litro, não tinha gasolina em lugar nenhum. Eu voltei e os preços ficaram. Acabou a paralisação, mas não baixou. Pois é. Não, na verdade, sim, depois da gasolina até deu uma baixada, porque a gasolina tava R$2,49, R$2,40 antes da paralisação. Aí depois da paralisação, eu cheguei a pagar R$4,09. Tem postos de gasolina que tava vendendo a R$4,09 a gasolina. Daí agora começou a dar uma subidinha de novo. Isso é um movimento natural aí do mercado. A gente já viu. Eu cheguei a ver posto de combustível que tava fazendo a venda. Tinha um postinho perto da minha casa, tava fazendo a venda. R$10 o litro da gasolina. R$10 o litro. É brincadeira? Daí agora fica a conta, né? Agora exatamente. Tem gente falando, eu pago R$2,59 o litro. Mas manda aqui. R$2,59 deve fazer fronteira com o Paraguai. Onde ele você vai no Paraguai e paga lá no Paraguai. Isso. Só pode ser isso. Aonde que ele tá com esse posto aí? Consultem os preços. Faz em casa. Lembra que tinha um pessoal que tinha uns vídeos do pessoal abastecendo com bebida alcoólica, né? Colocando, tentando gás de custo, tentando de tudo para poder sair. Tinha uns memes na internet, na época lá da paralisação dos caminhoneiros. Tem gente dizendo que tem aplicativo para consultar valor de gasolina, falando aqui, então vamos dividir momento da utilidade pública. É verdade, tem um aplicativo mesmo. Que tem um aplicativo. Só que daí ainda tem pouquíssimos postos ainda cadastrados, não são todos, mas já tem essa alternativa. Eu vi a R$4,29, R$4,39, agora o mais barato que eu vi foi a R$4,09. É esse mesmo, deve ser o mesmo posto que você falou aí, que a pessoa acabou encontrando um valor mais em conta. Bom, tem o Guilherme Rivaroli que tá com a gente aqui. Opa. E hoje tem os destaques do Balanço Geral ao meio-dia na RIC TV Record, canal 7.1 para Curitiba. E aí o Riva já tá com a gente aqui para poder dar esses destaques. Fala aí, Riva. Fala, meu amigo Terribas. Bom dia para você, para Rafaela Moron, também para o Denian Couto. Agora o rapaz é internacional, hein, bicho? Ninguém segura, que coisa maluca. Seguinte, nesta quinta-feira, no Balanço Geral, a partir do meio-dia, nós vamos falar mais uma vez de confrontos entre policiais militares e também criminosos pelas ruas aqui da nossa grande Curitiba. Mas hoje é dia da gente falar de rock and roll também no Balanço Geral. Festival de rock que atraiu famílias, um evento diferente, usando o ritmo quente, o rock and roll, para colocar aí crianças, adultos, idosos, todo mundo para se divertir. Juntos nós vamos conversar também sobre as trilhas. As pessoas fazem trilhas, se perdem, isso pode ser um risco. E aí o que pode acontecer? E quando a gente se perde numa trilha? Muito comum aqui, principalmente na Serra do Mar. O que é preciso fazer? Um alerta aos motoristas: cuidado onde a gente estaciona. Sabe por quê? Porque a prefeitura está de olho, com a Guarda Municipal, com a CETRAN, está multando e está guinchando esses veículos. Mas tem um lado bom nessa história. O número de carros abandonados na cidade praticamente despencou. E aí, dá tempo de correr atrás e o carro da gente não ser guinchado por um estacionamento irregular? Eu converso com todo mundo dentro do Balanço Geral a partir do meio-dia. Valeu, gente. Até lá. Balança. Valeu, Riva. Bom, seguinte, tenho dois assuntos aqui ainda, Rafa. Manda. O meu tio, ele falou ontem pra mim, ele mandou uma mensagem pra mim, a gente tava falando sobre a questão dos valores, né, de
de café e tudo mais. E aí ele falou que é o seguinte, perto de onde ele vai trabalhar, tem uns caras na rua que eles vendem café a R$3. No sinaleiro, assim, você para com o teu carro do lado, R$3 um copinho de café. E daí tem o combo, que é o café com leite mais o pão de queijo, que daí fica R$5. Entendeu? Já é mais caro que o almoço na Itália, mas pelo menos tem essa comodidade. E é verdade, tem até um cara na Avenida das Torres que ele também vende café lá. E os caras muito bem vestidos, assim, você vê que é um negócio... E o café é bom? Você já tomou o cafezinho? Eu não tomei. Se algum ouvinte já passou por lá e tomou, manda pra gente saber se é bom ou não. É, claro. Né? Fica aí a dica. Mas são comodidades, né? Em São Paulo tem muito isso, né? Eu não sabia. Eu, na verdade, vou te dizer uma coisa. Nunca vi, nem tinha ouvido falar. Mas é interessante você ver a criatividade, né, das pessoas. Tá precisando ganhar um dinheirinho extra? Tá aí, não tem alternativa? O que faz? Já tá lá na alternativa, né? Faz um cafezinho. É isso aí. Vai vender no trânsito. Eu só quero agradecer que tem muitos ouvintes aqui mandando postos de combustíveis e falando quanto eles pagam. E aquele ouvinte que passou os R$2 e pouquinho, tem um outro aqui também, o Léo, tá na live, mandou. Eu pago R$2,56, mas é no Paraguai, claro. Mas né? é no Paraguai. Senão e a gasolina mais pura do que a nossa. É. Gasolina bem melhor do que a nossa. 4,8 perto do Campo Comprido, tem gasolina aqui. Tem muita gente falando do aplicativo. Agora mandaram o nome, tá? Diz que o aplicativo chama Menor Preço. Mas ele tem que observar isso que o T falou. Quantos postos estão cadastrados, né? São muitos, são poucos. No Alto da 15 tem gasolina 4,9. Tem um posto com preço bom perto da 277. Sentido Paranaguá. E tem posto com bandeira com esse valor aí. Mas isso é importante dizer que... Tem posto com bandeira. A gente é tão treinado que eu acho que quando você fala que é barato, já dá aquela desconfiança que... Isso. Da onde a gasolina é ruim. Não, era 4,9 num posto Shell que eu vi. Ó, então vou procurar e eu tô agradecendo. Inclusive tem um posto que é muito bom indo pra Pinhais na Vitor Ferreira do Amaral, que ele é um posto Shell e aí a gasolina sempre lá é bem baixa também. E escuta, mas você me falou que tinha dois assuntos. Outro assunto aqui. Outro assunto aqui é só mandar um abraço aqui para os ouvintes. Os ouvintes me mandam mensagens e aí eles pedem abraço. Tem a... Deixa eu ver aqui o nome dela. A Adriane Moreira e o marido dela, o Lucas, escutam a gente todos os dias. E aí ela me chamou aqui nas redes sociais e pediu um abraço. Pra gente mandar um abraço. Então tá aí um abraço ouvinte de todos os dias aqui do jornal. Eu vou começar a fazer minha dieta também. Eu vou começar a fazer o meu... Não é dieta. Eu vou começar a fazer o meu tratamento, né? Junto com a doutora Flávia Ode. Amanhã a doutora vem aqui e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. É bem legal. O Fernandinho, da rádio, que também fez um. O meu vai ser um pouco diferente. E aí, quem quiser já me seguir nas redes sociais aí, é só procurar O Terribas, tudo junto. O Terribas, TERRIBAS, tudo junto. E aí, lá no Instagram ou no Facebook. E aí eu vou começar já a explicar como é que eu vou fazer. Vai ser bem legal. Vai ser bem diferente, na verdade, do tratamento do Fernando. É mais um método aí pra quem tá querendo procurar uma vida saudável, uma vida um pouco melhor. Eu vou estar explicando de outra forma como chegar nisso. Então o Fernando fez um método, eu vou fazer o outro e aí a gente vai ver quais são os resultados. E você que tá do outro lado, tá querendo entrar numa vida, você pode escolher. Eu vou pelo método do Fernando, não vou pelo Terribas. Então, você vai contar são tudo duas alternativas. Direitinho? Vou contar tudo, como é faz passo a passo, vou explicar e aí eu vou trabalhar mais do lado psicológico, vai ser diferente. E quando que começa? A gente vai começar no mês que vem. Mês que vem direitinho. No mês que vem, tudo certinho já. Doutora Flávia hoje vem amanhã, a gente vai esclarecer tudo certinho. Legal. Tá bom? Me sigam aí no Instagram, @oterribas. Muito bem. Tá bom? Vamos embora, Rafa? E o Denian tá aqui, né, com a gente. Tem um recadinho do Denian. Tchau, Denian. Então era isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência hoje, muito obrigado pela companhia nestes dias em que eu falei aqui direto da Itália. Eu retorno na segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã, na companhia da Rafa e do Terribas, pra gente quebrar tudo na Jovem Pan. Muito, muito obrigado mais uma vez. Você fica agora com a programação da Jovem Pan. Um beijo, Rafa, um abração, Terribas, e até segunda. Tchau.